E a gente sempre gosta aqui de compartilhar muitas histórias com vocês, né? Às vezes a gente se identifica nessa história ou sempre lembra de alguém que também está passando por uma mesma situação. Agora nós vamos conhecer a história da minha querida amiga Célia Bonomi, que está conectada com a gente e por videochamada vai fazer essa entrevista com a gente. Bom dia, Célia, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Que alegria participar com você aqui. A alegria é toda minha, Célia. Você que está aí em Paulínia, no interior de São Paulo, certo? Isso. Obrigado por você se conectar com a gente nessa manhã, Célia. E eu já começo perguntando aí, como é que o artesanato entrou na sua vida, hein? Olha, desde muito pequenininha, Rô, porque a minha mãe sempre incentivou muito, né, os trabalhos manuais. Então, desde muito pequena, eu já comecei, o meu primeiro trabalho foi bordado, né? Então, minha mãe desfiava lá os panos de prato, a gente contava os fiozinhos e fazia o bordadinho, e realmente bem pequena. Aí foi muito interessante que com 12 anos de idade, a minha irmã, que já dava aula de pintura em tecido, ela foi estudar fora. E ela dava aula numa ONG, né, para pessoas de terceira idade. Quando ela saiu, eu tinha 12 anos e a diretora da ONG pediu para eu ficar no lugar da minha irmã. Então, você imagina, com 12 anos de idade, eu dando aula de artesanato. Eu fico pensando, minhas primeiras alunas, não, que guerreiras, né? Já estava no sangue ser professora. E aí, nunca mais me deixou. Eu me formei, né, em administração, nem foi em artes plásticas, mas a arte nunca saiu de mim. E é uma relação assim, de muito amor mesmo que eu tenho com essa profissão. De uns anos para cá você descobriu, né, que você tem esclerose múltipla, né? Como surgiu, como foram os primeiros sintomas? Quando você percebeu os sintomas? Na verdade, assim, foi diagnosticado no finalzinho de 2015, né? Uhum. Mas esses sintomas eu tinha muito tempo, eu fiquei muito tempo sendo tratada como labirintite. Puxa. E mesmo explicando para os médicos, assim, a labirintite, normalmente o sintoma é que fica girando, né? A sensação de estar tudo girando ao seu entorno. E comigo não era isso, eu sentia como se fosse um desequilíbrio, assim. Eu inclusive comentava assim, parecia que eu não conseguia perceber a profundidade das coisas. Eu ia com a mão numa direção e, na verdade, ela ia um pouco diferente daquilo que eu estava imaginando, a altura do chão, quando eu ia pisar. Então, nas crises que eles chamavam de labirintite, eu tinha esses sintomas. Puxa. Mas, infelizmente, foi arrastando e me tratando como se fosse labirintite, né? E aí, em 2015, você lembra, a gente fez uma festa aqui, você veio com a Sim, família, né? Verdade. No sábado. Na segunda-feira seguinte, eu tive uma crise muito forte dessa chamada labirintite, né? E aí não cessou mais o sintoma. Ele só foi agravando. E foi, assim, diagnóstico é complicado porque muitos sintomas eles se confundem com outras doenças, né? Porém, aí foi incluindo outros sintomas. Eu comecei a ter formigamentos, tem partes do corpo que ele fica numa dormência, assim, como se você estivesse saindo da anestesia de dentista. Sabe, sim, que você sente a pele, mas uma coisa meio borrachada, assim. Uhum. Bom, várias partes do meu corpo eu sentia isso. E assim, é até legal falar, porque muitas pessoas acabam achando assim que, passou, não é nada. Só que as crises da esclerose, elas são assim. Ela dá o sintoma por um período, aí ele passa, ele pode recorrer novamente, dar novamente o sintoma, e aí passa, e era o que acontecia comigo. O sintoma passava, isso, tá? E só que agora, de um tempo para cá, é lógico, a doença ela é uma doença autoimune, ela é uma doença degenerativa, né? Ela não tem cura, porém ela tem um tratamento que a gente vai levando para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e que também a gente tenha uma perspectiva aí de que
demore muito para essa progressão acontecer, né? Ô Célia, e como o artesanato tem contribuído para você superar todos esses sintomas e essa doença, hein? Total, né? Total. Eu falo que, assim, o artesanato, ele é um remédio na vida das pessoas, né? Porque, assim, ele é fonte de renda, ele é lazer e ele é terapia, né? Então, são 3 fatores, assim, que mexem com todo mundo, de uma maneira ou de outra, né? E eu falo assim, quando eu descobri esse diagnóstico, não é fácil, né? Você escutar um diagnóstico desse, né? Porque realmente é uma doença bastante grave, que limita muito fisicamente a gente, até mesmo, às vezes, interfere intelectualmente e tudo mais, né? Porém, quando eu descobri o diagnóstico, eu tratei de fazer 2 acordos. O primeiro foi com Deus. Eu falei assim, olha, Papai do Céu, cuida aí para mim, porque eu não dou conta disso sozinha, né? Foi a primeira providência que eu tomei mesmo. E a segunda foi assim, eu me prometer que eu veria assim, um dia de cada vez. Eu não ia ficar pensando como eu vou estar daqui um certo tempo, né? Hoje é o dia que a gente ganha de presente de Deus, é o dia que a gente acorda e a gente tem possibilidade de fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas, né? Verdade. E o artesanato me possibilita isso há bastante tempo. Eu pedi muito a Deus que Ele me mantivesse assim em pé para que eu pudesse continuar ajudando as pessoas com o meu trabalho. E, de fato, isso vem acontecendo porque assim, os testemunhos que eu recebo, as pessoas entram em contato comigo de uma maneira, assim, sempre positiva, dizendo que estavam muito desanimados e que, vendo uma aula, se animou a fazer de novo, né? Muitas pessoas, principalmente nessa época de quarentena, estão isoladas, estão sozinhas, muito depressivas. E esse trabalho de lives, esses programas, né, o teu programa de TV, isso incentiva e faz companhia para muitas pessoas, né? Então, o artesanato ele é um instrumento de saúde para mim, porque eu combinei lá com o Papai do Céu, me deixa em pé para eu continuar fazendo para ajudar as pessoas, e eu tenho certeza que retribuir esse presente que ele tem me dado, né? É assim, sabe? Os sintomas, eles são muito invisíveis, mas eles são bem cruéis, assim, né? Então, são muitas dores, é uma fadiga que você já acorda muito cansado. É diferente, a pessoa fala, eu também estou cansada. Não é assim. É um cansaço que parece que tem uma seringa gigante que suga a energia do teu corpo. E você já acorda assim, né? Tem muitas outras coisas. Mexe com o humor, mexe com sintomas de depressão. Né? Todo. Só que a gente tem que entender, eu estou te falando tudo isso não é para desanimar ninguém, é para dizer que as dificuldades existem sim, a gente não pode também falar, não é nada, é sim, e é muito importante, os sintomas eles judiam muito da gente, só que a gente só tem 2 maneiras na vida de tratar um problema, né? Ou aceitando, enfrentando e fazendo tudo o que é possível para aquele problema, ou se acomodando e reclamando e desanimando, ou seja, parando a sua vida. Né? Negando a doença, que é pior, né? Então, assim, o artesanato, ele vem, assim, numa maneira de ajudar a gente a produzir muito, né? Porque hoje em dia é o que eu falei, hoje tem sido fonte de renda, né? A fonte de renda. Ô Célia, eu tô observando aí o seu cenário lindo, tudo você que fez aí, porque a gente até aproveita para mostrar um pouco do seu artesanato, da sua arte. Isso mesmo, tudo eu que fiz, dá para ver aqui a Nossa Senhora no cantinho, que é aqui em cima. Quer ver? Pera aí. Se dá. Nós estamos mostrando uma foto aí com... Ah, ali em cima tem imagem, olha lá, levanta um pouquinho só pra gente ver. Olha que graça, sempre te acompanhando, né? Linda essa janela. Vamos conhecer mais alguns trabalhos teus, nós temos algumas fotos aí para mostrar. Você que faz bastante trabalho com madeira, MDF, pintura, não? Conta um pouquinho das técnicas, por favor. Então, a gente tem, eu trabalho há bastante tempo já com muita técnica em madeira, né?
E eu fiquei bastante tempo viajando, dando aula por uma empresa de tinta, que depois a esclerose me limitou fisicamente, e aí eu abri meu ateliê. Levanta só um pouco mais a tua imagem, que você baixou muito, estão me avisando aqui. Olha que graça esse caixote, gente, para decorar um lavabo, para decorar um jardim, uma área externa. Lindo demais, hein? Diversas técnicas, não, Célia? Meu ateliê, eu reciclei muitas coisas, eu gosto muito de reciclagem, né? Até eu amei a peça anterior aí que vocês passaram agora aí a aula, achei divina. E eu acho bem legal, essa janela que fica aqui no fundo, é uma janela que eu ganhei de um amigo comum nosso, que é o Luiz Moreira, e eu restaurei ela e ela fica aqui de cenário. Linda! E então, eu gosto muito de técnicas de reciclagem, acho bem bacana. Célia, eu quero muito te agradecer. Acho que você nos trouxe aqui nas suas palavras diversos ensinamentos. Eu vou tirar muito aprendizado, mais do que aquele que eu já te conheço de muitos anos. Você realmente é uma mulher de muita fé, uma mulher guerreira. Parabéns por você compartilhar essa história com todos nós, porque eu tenho certeza que você tocou e mexeu com muita gente hoje e que essas pessoas vão pensar de uma forma diferenciada a partir de então, viu? Parabéns por todo o seu trabalho e pela força que você tem, viu? Obrigada, Rô. Eu quero dizer assim para as pessoas que elas nunca esqueçam que elas não estão sozinhas, né? Deus está assim do nosso lado o tempo todo e Ele só pede para a gente confiar, né? Basta a gente confiar e deixar Ele agir na vida da gente com muita fé, com muita esperança e alegria, né? O cristão, ele tem que ter alegria para Deus poder ter um cantinho muito bem preparado no coração para ser sempre recebido e a gente levar a vida aí o mais ampla possível, ajudando as pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas. Obrigado, Célia. E alegria tem tudo a ver com artesanato, que tem tudo a ver com o nosso programa Faça Você Mesmo. Uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Beijo grande para você. Beijo grande para você e para a família. Obrigado, Célia. Obrigado.